Enquanto isso, nós estudaremos o texto que nós estudamos há pouco. Eu sei que sempre quando eu venho à frente, os irmãos já abrem em 1 João, mas de vez em quando eu prego algumas surpresas em vocês. Eu não prego em 1 João, e hoje é um caso desse, ok? Então vamos estudar esse texto que está diante de nós, Marcos, capítulo 9, dos versos 14 a 29. Queridos, a nossa vida cristã, ela é feita de altos e baixos. A nossa vida cristã ela é feita de momentos em que nós temos uma fé muito forte, uma fé muito robusta, uma fé muito firme, uma fé inabalável, e momentos em que nosso coração é repleto de dúvidas, momentos em que os nossos corações ficam angustiados, ficam inseguros. Então a nossa vida, a nossa jornada cristã ela é marcada por essa oscilação. Isso não é um problema, isso não é necessariamente algo de alguém que não é crente, pelo contrário. Se você é um crente e você passa por isso, você está totalmente dentro da linha da normalidade da vida cristã. Isso complica muito quando nós lembramos que nós estamos numa sociedade cética, porque tudo o que acontece hoje você precisa provar, você precisa de evidências, você precisa de provas claras de algo que você crê, de algo que você professa. E mais do que isso, a nossa sociedade ela também promove que nós precisamos mensurar todas as coisas. Mais do que provar, tudo precisa ser mensurado. Resultados financeiros precisam ser mensurados, alcance de promoções, de resultados de vendas precisam ser mensurados, número de pessoas impactadas por qualquer coisa precisa ser mensurado, número de pessoas que viram determinado anúncio precisa ser mensurado, número de relacionamentos que determinada pessoa tem precisam ser mensurados. Tudo o que nós fazemos hoje parece que se guia por conta, baseado nessa visão cética que nós temos na nossa sociedade. Só que existe um problema. Quando nós pegamos esse ceticismo todo e nós colocamos no meio desse turbilhão a nossa fé ela não se enquadra nesse molde. Você não consegue mensurar com tanta precisão como o mercado exige, como a nossa sociedade exige. Você não consegue fazer esse mensurar de maneira tão clara, de maneira tão específica, e então começam a surgir dúvidas no nosso coração. E nós ficamos inseguros, e nós começamos a questionar a nossa salvação, e nós começamos então a questionar a nossa fé, nós começamos a questionar a nossa conversão, e assim por diante. Mas o texto que está diante de nós, eu creio que ele tem uma resposta bem característica para momentos assim. O texto que está diante de nós, a narrativa que está diante de nós, eu creio que ela nos ajude a lidar com momentos em que o nosso ceticismo, a nossa incredulidade toma conta do nosso coração. E como então nós devemos lidar com isso? Como líder de jovens, nesse ano, eu tive a oportunidade de aconselhar algumas pessoas. E algo que eu achei muito comum é que muitos jovens, mas não entendam jovens apenas adolescentes, jovens já mais velhos, quase que casados, tendo dúvidas a respeito da sua fé, tendo dúvidas a respeito da sua salvação, tendo insegurança de que eles realmente creem no Senhor Jesus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E esse texto que está diante de nós nos ajuda nesse momento. É importante, queridos, antes de nós entrarmos na análise propriamente dos versículos, nós entendermos o contexto no qual este versículo, esse conjunto de versículos está inserido. Se os irmãos olharem alguns versos antes, no capítulo 9, no versículo 2, nós vemos o início do relato da transfiguração. Nós conhecemos esse episódio, o episódio da transfiguração. Pedro, Tiago, João e Jesus subiram a um alto monte e aconteceu algo glorioso ali. Algo que talvez para Marcos e para os demais evangelistas que retrataram esse episódio fosse extremamente difícil, porque foi algo muito maravilhoso o que aconteceu ali. Marcos, quando relata isso aqui, fala que as vestes de Jesus se encheram de glória, de maneira que elas passaram a resplandecer. Num determinado momento estavam só os 4 ali, e então Pedro olha para o lado e quando ele se volta, está lá Elias e Moisés ali conversando com Jesus, e eu imagino a cara dos 3 ali, mas o que está acontecendo aqui? Eu dormi, perdi alguma coisa? Como que isso pode acontecer?
Mais do que isso, você então vê uma voz do céu, você ouve uma voz do céu que vem e fala, que confirma o ministério de Jesus, o Pai confirmando o ministério do Filho. E tudo isso envolto por uma grande aura de glória, um grande momento ali que estava acontecendo diante daqueles 3 discípulos, de Pedro, Tiago e João. Sem dúvida uma experiência gloriosa e única, tanto que Pedro fica até meio abobalhado. Vejam o que diz Marcos 9, olha o versículo 5. Tomando a palavra, Pedro, que era sempre o porta-voz ali dos discípulos, ele resolveu falar. E ele diz: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E então Marcos dá um golpe aqui e fala por que Pedro estava falando aquilo. Pois não sabia o que dizer. Pedro estava meio abobalhado com aquela situação, era algo tão grandioso, era um momento tão importante, tão valioso para aqueles homens. Poxa vida, além do Mestre Jesus aqui, eu ainda tenho Elias e Moisés aqui junto, 2 ícones da fé judaica, 2 ícones do Pentateuco estão aqui, da lei de Deus, Moisés aqui representado, Elias aqui também, o profeta de Deus. Como isso pode acontecer? E Pedro fica meio sem saber como reagir, mas num sentido bom. Pedro estava encantado com aquele momento, Pedro estava maravilhado com aquilo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, alguns quilômetros abaixo daquele monte, algumas horas descendo aquele monte, o cenário é completamente diferente. Se por um lado nós temos a glória, no pé do monte nós temos o sofrimento, do relato que nós lemos aqui. Se por um lado nós temos Moisés e Elias, por outro lado nós temos os escribas ferrenhos em destruir o ministério de Jesus. Se por um lado nós temos o pai louvando o filho, confirmando o ministério do filho, no pé do monte nós temos um pai desesperado pela vida do filho. Se por um lado você tem os discípulos meio abobalhados ali, maravilhados com aquele momento, no pé do monte nós temos os discípulos acanhados, porque eles não conseguiram realizar o milagre, eles estavam frustrados. Esse contraste, queridos, do Monte da Transfiguração e do pé do Monte da Transfiguração, é o contraste que acontece nas nossas vidas. Existem momentos, entendam aqui as aspas, que nós estamos no Monte da Transfiguração. Existem momentos que nós reafirmamos o nosso compromisso com Deus, existem momentos que nós temos a nossa fé resoluta, existem momentos que nós temos a nossa fé inabalável, que pode o mundo cair, nós permaneceremos firmes no nosso compromisso com Deus. A nossa fé ela é impenetrável, ela é inquebrável, nada pode nos mover da nossa fidelidade ao Senhor. Mas nós estamos no Monte da Transfiguração. Alguns quilômetros adiante, nós encontramos o sofrimento que a queda trouxe a nós. Alguns quilômetros adiante, o nosso coração, que antes era marcado por tanta certeza, que antes era marcado por tanta convicção, agora ele está nublado por nuvens de tristeza, por nuvens de dúvida, por nuvens de insegurança. E isso, sem dúvida alguma, muda aquele sentimento de alegria, de intensa alegria que os discípulos estavam experimentando, para um sentimento de tristeza e total desespero. Esse é o contraste que o Monte da Transfiguração e o pé daquele monte aponta para nós. Agora, como nós podemos lidar com esse choque? Porque nós estamos aqui hoje, pode ser que você saia daqui no Monte da Transfiguração, mas certamente daqui a algumas horas você estará no pé do Monte da Transfiguração. E como você vai lidar com esse choque? Como você vai lidar com o choque da incredulidade? A sua fé tão robusta, tão firme, e vai despontar uma pulga atrás da orelha em você. E essa pulga vai se transformar num carrapato que vai aumentando até que todo o seu coração é tomado por dúvida, por medo, por insegurança. Como que você vai lidar com isso? O texto que está diante de nós nos fala a respeito disso, porque ele nos ensina como nós devemos manter firme a nossa fé, mesmo em meio a dúvidas e medos da vida cristã. E se você ainda não passou por essa experiência, se você ainda está no monte da Transfiguração, você ainda não desceu, aguarde. Certamente, esse momento vai chegar. E guarde essas palavras para que você possa usá-las quando isso acontecer. O texto fala, o texto de Marcos 9, do versículo 14 até o versículo 29, fala a respeito de fé.
Esse é o tema dessa sessão aqui, dessa narrativa. Se os irmãos olharem, o tema principal desse grupo de versículos é a fé. E todos os personagens que aparecem nessa narrativa, eles têm algum grau de fé. Veja, por exemplo, os escribas, eles não têm fé nenhuma. Você olha para os discípulos, Jesus os repreende por terem uma pequena fé. E você vê o pai do menino, que tem uma fé humilde, uma fé pequena, talvez uma fé ainda imperfeita, mas ainda assim, todos esses personagens, eles lidam com a fé. E eu quero mostrar para os irmãos, especialmente, a fé presente no pai do menino, da narrativa que nós lemos aqui. Porque é olhando para a fé deste homem que nós vamos encontrar 3 características da fé que vence a incredulidade. Okay? O que nós vamos estudar aqui hoje, muito brevemente, são 3 características da fé que vence a incredulidade. Quando o seu coração se encher de dúvidas, de medo e de insegurança, lembre-se dessas 3 características e batalhe por elas, porque elas estão aqui no texto e certamente elas nos ajudarão a combater isso que se instaura às vezes em nosso coração. Caminhem comigo então por essas 3 características da fé que vence a incredulidade. A primeira característica está no verso 17 até o verso 19 e diz respeito à dependência de Deus. A fé que vence a incredulidade, ela é uma fé dependente. Essa é a primeira característica dela. Note o que diz o verso 17. E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que eu o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, arranja os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me aqui o menino. Logo que Jesus desce do monte com os seus discípulos, ele encontra os outros 9 ali. E está acontecendo um verdadeiro alvoroço ali embaixo, no pé do monte. Você tem de um lado, tente pintar essa cena na sua cabeça, é muito importante. Você tem de um lado os escribas argumentando, provavelmente porque os discípulos não conseguiram realizar o milagre, e por conta disso eles estavam tentando desacreditar o ministério de Jesus. Então os escribas estavam ferozmente atacando os discípulos, atacando o ministério de Jesus. Do outro lado, você tem os discípulos tentando responder aquilo, mas extremamente acanhados e frustrados, já que eles não conseguiram realizar aquele milagre. Eles estavam confiantes que conseguiriam, mas dessa vez não deu. Alguma coisa saiu errado aí. Então você tem os escribas de um lado, você tem os discípulos do outro, e você tem uma multidão que está vendo tudo aquilo, e ora olha para os escribas, ora olha para os discípulos, e então Jesus desce, e a multidão, vendo Jesus, começa a se aproximar dele. Então imagine essa cena conturbada que estava acontecendo ali. Nós saímos de uma cena, entre aspas, de paz, no monte, no topo do monte, e agora nós estamos num ambiente totalmente 25 de março aqui. Um ambiente totalmente bagunçado. E nós olhamos para isso, e então Jesus chega, nós olhamos para o texto, e Jesus chega e fala: mas o que vocês estão discutindo aqui? Porque os escribas estão falando algo, e Jesus meio que chega na metade do assunto, não é? E ele pergunta: mas o que vocês estão discutindo? E então não são os escribas que respondem, não são os discípulos que respondem, quem responde é o pai do menino. O pai do menino se levanta e diz: eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E ele começa a descrever então o estado do seu filho. É um espírito que deixava o menino mudo, é um espírito que fazia com que o menino tivesse convulsões, rangesse os dentes, espumasse pela boca. E como nós veremos mais para frente, não apenas isso, era um espírito, era um demônio que fazia com que o menino chegasse muito próximo à morte. Porque muitas vezes jogavam o menino na água ou no fogo. Nas cidades ali do século I era muito comum você ter grandes piscinas de água, que não tinha nenhum tipo de cerca, ou até mesmo lugares onde você tinha um fogo constante para queimar alguma coisa, e toda vez que o menino passava por algum lugar assim, o espírito que possuía o menino jogava o menino nesses lugares a fim de matá-lo. Então você imagina como era a fisionomia desse menino. Isso já acontece há anos. Imagine a tristeza desse pai, imagine a situação social dessa família, já que aquele menino não conseguia se inserir em lugar nenhum na sociedade, tampouco a sua família. E por conta de Jesus estar no monte, quando o homem chegou com seu filho, ele não encontrou Jesus. Então ele pediu que os discípulos realizassem o milagre de expulsar o demônio, mas os discípulos não conseguiram.
Esse era o material perfeito para os escribas. Pronto. Eles que se dizem servos do Deus verdadeiro, eles que se dizem aprendizes, discípulos desse tal de Jesus, eles não conseguiram realizar esse milagre, portanto, a mensagem deles é falsa. E eles começam a discutir. Então você começa a observar os discípulos extremamente xoxos. Não tinha como eles responderem aquilo, porque não tinha dado certo a tentativa de expulsar o demônio daquele menino. Agora, o curioso é que se os irmãos voltarem para Marcos, no capítulo 6, voltem comigo para Marcos, capítulo 6, os irmãos verão que eles já fizeram isso outras vezes. Não era a primeira vez que os discípulos tentavam expulsar um demônio. Olha o que diz Marcos, capítulo 6. Jesus já havia capacitado os discípulos a realizar esse tipo de coisa. Vejam Marcos 6, o capítulo 7. E chamando a si os 12, começou a enviá-los em duplas, e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Ok, Jesus deu autoridade a eles, Jesus deu poder a eles para que eles expulsassem, mas ele não deu apenas o poder, isso aconteceu nessa jornada que eles tiveram aqui. Se os irmãos abaixarem os olhos para os versículos 12 e 13, os irmãos verão que eles já fizeram isso. Olha lá. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Como diriam os mineiros, uai, por que não deu certo então? Se eles já tinham feito isso. Eles já conheciam o protocolo, digamos assim. Eles já experimentaram algo assim antes. Por que dessa vez não deu certo? Por que dessa vez eles não expulsaram o demônio daquele menino? E note, eram 9. Aqui em Marcos 6 eles foram enviados em duplas. Eram 9. Por que eles não conseguiram? Queridos, é muito provável que aqui, e nós vemos isso conforme nós lemos o texto, a sequência do texto, eles provavelmente não conseguiram realizar esse milagre porque eles estavam muito confiantes em si mesmos. Eles viram que da outra vez tudo deu muito certo. E eles viram que Jesus deu um grande poder para eles. Então agora eles chegaram diante daquele menino e falaram, fácil, pode trazer mais, agora vai ser tranquilo aqui. Só que não deu certo, porque eles confiaram muito na habilidade deles e pouco no Senhor que dava essa habilidade a eles. E como eu sei disso? Eu não estou inventando isso da minha cabeça. Porque se os irmãos olharem o verso 28, depois que tudo aconteceu, os discípulos ficaram naquele silêncio de túmulo por muito tempo. Quando chegaram em casa, alguém se aventurou a perguntar, por que não conseguimos expulsá-los? Então Jesus respondeu no verso 29, essa espécie ou essa casta não sai a não ser pela oração. Apenas um parênteses aqui. Esse texto não fala a respeito de castas de demônios, ok? Não existe um demônio nível 1, um demônio nível 2, nível 3, um que sai com jejum de carboidrato, outro que sai com jejum de fibras. Não é isso que o texto está falando. O que o texto está falando aqui de espécies de demônio não é espécies de demônios. O que Jesus está falando aqui, os demônios, esse tipo de coisa, os demônios, eles só saem, eles só podem ser expulsos por meio da oração. E nós estamos falando que a primeira característica de uma fé que vence a incredulidade é a dependência. E quando nós oramos, nós mostramos dependência de Deus. Nós mostramos que somos dependentes de Deus. E se os discípulos tivessem orado mais, eles teriam reconhecido a dependência de Deus. Que o que eles estavam fazendo não acontecia por conta da obra deles, da capacidade deles, mas por conta da capacidade que Deus dava a eles. Isso fica mais claro ainda, se os irmãos me acompanharem até Mateus, no capítulo 17. É a narrativa paralela, é a mesma narrativa, só que registrada pelo evangelista Mateus. Jesus dá uma espécie de bronca nos discípulos, porque ele fala, ó geração incrédula, vocês não têm fé, vocês não creem, e logo em seguida, depois na narrativa, nós vemos que o problema deles foi porque eles não oraram, mas não é só porque eles não oraram, não significa que eles tinham que fechar os olhos e orar e tudo certo, não, o problema é que eles não estavam dependendo de Deus, confiando no poder de Deus, mas eles provavelmente estavam confiando demais na própria habilidade deles. Veja Mateus 17, versículo 19. Mais tarde, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse, por causa da vossa pequena fé.
Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. O problema dos discípulos é que eles não tinham fé. A fé deles foi nublada, mas não foi nublada pelas circunstâncias. A fé deles foi nublada pelo próprio ego, por confiarem demais em sua própria capacidade e se esquecerem da dependência que eles deviam ter de Deus. Agora, em Mateus, quando nós lemos Jesus falando a respeito do tamanho, da fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês sabem quão gigante é um grão de mostarda? Vocês sabem? Gota, por favor, projete aí na tela. Esse é um incrível, gigante, enorme grão de mostarda. Pequeno, muito pequenininho, ok? Bem pequenininho. Por que Jesus disse que os discípulos, se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam ter feito aquilo? Por quê? O que Jesus está enfatizando aqui não é a quantidade da fé, é a qualidade da fé. Porque se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se a sua fé for no Deus verdadeiro, você depende dele, você depende de Deus. Por menor, por mais minúsculo que seja a sua fé, essa fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é a fé no Deus verdadeiro. E ela, portanto, nos habilita a dependermos de Deus, a descansarmos em Deus, a confiarmos que tudo que nós fazemos vem única e exclusivamente dEle. Portanto, o que Jesus está falando não é do tamanho da fé, o que Jesus está falando é da qualidade da fé, é da existência da verdadeira fé naqueles homens. Ele fala, vocês não precisam ter uma fé enorme, porque se vocês tiverem uma fé, ainda que pequena, como um grãozinho de mostarda, vocês certamente seriam capazes de fazer aquilo. Queridos, e quando Jesus fala sobre mover montes, isso era um ditado comum dos judeus, e diz respeito a fazer algo extremamente difícil. Afinal de contas, é algo extremamente difícil você transportar um monte de um lugar para o outro. É um tanto quanto intuitivo esse ditado, não é? Mas o que Jesus fala é que essa fé pequena pode fazer coisas que para nós são extremamente difíceis. O que nós tiramos dessa lição, então? O que nós tiramos dessa fé que vence a incredulidade, que é marcada por dependência? Queridos, Deus não exige grandes coisas de nós. Deus não exige grandes obras de nós. Deus não exige de nós uma fé do tamanho de uma bola de futebol. Deus não exige de nós uma fé do tamanho de um balão. Deus não exige grandes coisas de nós. Às vezes nós pensamos isso, que Deus exige que nós sejamos grandes servos, que nós sejamos grandes em nosso trabalho, que nós sejamos visíveis, que nós sejamos pessoas de grande valor, sendo que o que Deus exige de nós é uma fé do tamanho do grão de mostarda. A primeira implicação disso para a nossa vida é que se Deus exige isso de nós, eu não posso exigir algo diferente disso dos outros. Eventualmente isso acontece. Em relacionamentos, em amizades, muitas vezes nós esperamos que no meio das dificuldades, no meio dos desafios, a pessoa ela nunca se desespere, não é? Ela sempre mantém a sua postura firme, a sua postura ali inabalável, ela não pode chorar, porque se ela chorar, não. Cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Mas o ponto é que Deus, Ele é compassivo com a nossa incredulidade. Deus, Ele é compassivo com o nosso medo, com a nossa dúvida. E nós devemos ser assim também com aqueles que estão ao nosso redor. Mas mais do que isso, queridos, quando nós olhamos para a fé que vence a incredulidade, nós vemos uma fé que vence a incredulidade por meio da dependência de Deus. Como eu disse, Deus não exige grandes coisas de nós. A única coisa que Ele exige de nós é que nós sejamos fiéis e comprometidos. Ele exige de nós fidelidade e compromisso. Ele não exige que você seja um grande evangelista, Ele não exige que você seja um grande pastor, Ele não exige que você seja um grande pai, não. Ele exige apenas que você seja fiel e comprometido. Compromissado com o reino, com as verdades do reino, e lute por isso com afinco. Isso demonstra dependência de Deus. Algumas semanas atrás, o pastor Thomas, agora ele está publicando uma série de frases, né, para reflexão, e ele publicou uma, que creio eu seja de autoria dele, ele vai poder confirmar isso depois, que fala a respeito do nosso compromisso com Deus.
Notem o que está escrito aqui, e notem que, de fato, Deus não exige grandes coisas de nós. Deus exige relativamente pouco, mas Ele exige que nós sejamos fiéis e compromissados. Veja aqui. O que torna um bom soldado não é ele ser o Rambo, mas continuar lutando. Mesmo cansado, continua lutando. Ferido, permanece lutando. Enquanto sangra, ele apenas continua a lutar. E quando a morte o encontra-o lutando. O mesmo ocorre ao servo de Deus. Quando cansado, é fiel. Desanimado, permanece fiel. Chorando, insiste em ser fiel. Ferido, apenas continua fiel. E quando a morte o encontra-o fiel. Permita-nos ser fiéis, Senhor. Permita-nos continuar lutando. Amém. Queridos, a nossa fé, para vencer a incredulidade, ela precisa ser dependente. Dependente de Deus, confiante de que tudo que nós precisamos vem da mão dEle. De que a fé que nós precisamos vem dEle. E que o nosso trabalho não precisa se apoiar em grandes milagres, em grandes coisas. Não precisamos disso. Precisamos de compromisso e fidelidade. Essa é a primeira característica da fé que vence a incredulidade. Ela é dependente. Mas vamos prosseguir então para a segunda característica. Os irmãos estão comigo? Okay? Vamos para a segunda característica então. A segunda característica é que ela é confidente. Em primeiro lugar, ela é dependente. E em segundo lugar, ela é confidente. Veja os versículos 20 a 22. Acompanhe comigo. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão. E o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso acontece? E ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A segunda característica de uma fé que vence a incredulidade é que ela é confidente. Queridos, tentem imaginar essa cena novamente na sua cabeça, porque agora nós temos elementos novos acontecendo aqui. Jesus já está ali, há algum tempinho pelo menos. Ou seja, você tem mais pessoas se aglomerando em volta do Senhor Jesus. Não bastasse isso, os escribas agora diante de Jesus, eles provavelmente estão mais animados ainda em descreditar o seu ministério. Os discípulos, por sua vez, agora estão mais confusos ainda, porque Jesus acabou de dar uma bronca neles, falando que eles são incrédulos, falando que eles são homens de uma fé muito pequena, que eles não têm fé. E você tem um pai ali, que segundo os outros evangelistas narram, esse pai ele está chorando, desesperado pelaquela situação. E não bastasse isso, como se já não fosse demais, você tem agora um menino mudo rolando no chão, espumando pela boca. Imagine essa cena, imagine você lá no meio. É desesperador esse cenário. Eu não saberia como agir diante daquilo. Certamente, muitas pessoas o que fariam é tampar os ouvidos, se encolher e ficar ali chorando, porque é um cenário de filme de terror isso, é desesperador. Só o fato do menino já estar ali rolando e babando e tudo mais, já é desesperador. Quanto mais aquele alvoroço todo. E no meio desse turbilhão de coisas acontecendo, no meio dessa bagunça toda, de repente você escuta um vácuo. Puff! E nós entramos numa bolha. E todo esse tumulto passa a ficar distante de nós. Nós estamos numa bolha que o Senhor Jesus cria. Que bolha é essa? O Senhor Jesus faz uma pergunta para aquele pai. Ele pergunta: há quanto tempo isso acontece? Desde quando o seu filho tem esse problema? Desde quando isso está acontecendo? Você pode pensar assim: olha, Senhor Jesus, eu acho que esse não é o momento mais adequado para você fazer esse tipo de pergunta, né? Não sei, me parece que as coisas estão acontecendo aqui e talvez esse não seja um momento muito bom para isso. Se o senhor puder acelerar o milagre, depois eu conto tudo, faço até uma biografia, né? Mas não, Jesus no meio daquele tumulto todo, ele e pergunta para aquele pai: há quanto tempo isso está acontecendo? Queridos, parece que muitas vezes Jesus ele tem umas posturas que nós não entendemos muito bem, mas que na verdade mostram muito a respeito do modo como ele se relaciona conosco. Jesus ele já sabia há quanto tempo aquilo acontecia, não é? Então por que ele perguntou?
Não era uma informação nova para Jesus. Jesus já sabia daquilo. Por que então ele perguntou, no meio daquele tumulto todo, há quanto tempo o filho daquele homem estava passando por aquilo? E mais, qual é a relevância dessa pergunta? Não importa quanto tempo isso acontece, está acontecendo agora na sua frente. É só você olhar. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Queridos, o Senhor tem prazer que nós nos debrucemos diante dEle, que nós tenhamos o nosso coração aberto diante dEle. Jesus fez isso outras vezes. Olha comigo o Evangelho de Lucas, o capítulo 8. Outros momentos da narrativa dos Evangelhos, nós percebemos Jesus, mesmo em meio ao tumulto, ele se preocupando em se relacionar com indivíduos que estavam ali no meio. Lucas capítulo 8, o verso 42, conta uma história até que engraçada. Veja lá. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém, aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. Versículo 45. E Jesus perguntou: quem me tocou? Você pode ter a mesma resposta de Pedro aqui. Veja na sequência. Pedro lhe disse: mestre, a multidão te aperta e te comprime. Senhor Jesus, o senhor está em plenas 18 horas no metrô Sé, e o senhor quer saber quem te tocou? Isso não tem sentido algum. Que tipo de pergunta é essa? Tem um monte de gente te comprimindo, te apertando. E então Jesus continua: alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo porque eu havia tocado, e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Jesus precisava chamar aquela mulher? O milagre já não tinha sido feito, mas por que Jesus chamou aquela mulher? Em primeiro lugar, é claro, para mostrar que ele é Deus, que ele faz milagres, mas também para que aquela mulher, assim como o pai do menino que nós estamos estudando aqui, tivesse muito claro em mente que essas pessoas não estão se aproximando de uma força mística, que essa mulher e que aquele pai não estão se aproximando de uma força impessoal, de um objeto sagrado que emana força. Não, essas pessoas, elas estavam se aproximando da pessoa de Jesus Cristo, e portanto precisavam entender que esta pessoa de Jesus Cristo, ela se relaciona, que Jesus Cristo, ele tem relacionamento conosco. É isso que esses versículos, que esses versos ensinam para nós. Jesus, ele queria mostrar para o pai daquele menino, ao fazer essa pergunta, que pode parecer até um pouco fora de hora, queria mostrar para o pai daquele menino que, olha, calma, eu sei, eu sou uma pessoa, eu sei, eu estou vendo o seu desespero, eu não sou uma força impessoal, eu não estou indiferente a tudo isso, eu estou vendo o seu sofrimento. Há quanto tempo isso acontece? Conte para mim, fale mais do seu problema, conte-me o que está se passando na sua vida. Há quanto tempo você sofre isso? Há quanto tempo o seu filho é possuído por esse demônio? E Jesus quer então que nós nos derramemos diante dele. Queridos, nós precisamos aprender a verbalizar as coisas para Jesus. Existem casais que têm problemas com isso, não é? A pessoa fica brava por meses, não fala nada. Aí, em determinado momento, a pessoa explode. Por quê? Porque lá atrás a pessoa não verbalizou alguma coisa. E por incrível que pareça, às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Nós fazemos a mesma coisa com o Senhor Jesus. Nós não verbalizamos as nossas angústias, os nossos sofrimentos a Ele em oração. Vejam o que diz Filipenses, é um texto conhecido, mas nós precisamos ler. Filipenses capítulo 4, abram lá comigo, Filipenses capítulo 4. Nós precisamos verbalizar as nossas angústias, nós precisamos levar os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas lutas para o Senhor Jesus em oração, porque quando nós fazemos isso, não significa que os planos de Jesus mudam, não significa que os planos de Deus mudam, não, isso tem um efeito em nós. Nós encontramos a paz verdadeira, nós encontramos a paz que excede a todo entendimento, é isso que o apóstolo Paulo fala. Filipenses 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica, com ações de graças.
E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A fé que vence a incredulidade é uma fé que tem em Jesus o seu melhor amigo, um amigo confidente. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa quão profundo seja o buraco, eu vou contar para Jesus, eu vou abrir o meu coração para Ele, eu vou derramar. Esse era o segredo dos salmistas que nós temos na Escritura. Eles abriam o coração diante de Deus. Alguns salmos você lê e você acha até feio, né? Ah, Senhor, traga juízo sobre um, que a sua mão pese sobre outro. Mas o que o salmista está fazendo é abrir o seu coração diante de Deus, é ter em Deus um amigo confidente, o melhor amigo, um amigo íntimo. É isso que nós precisamos fazer. Ontem, eu estive com as crianças do Dever, com algumas crianças do Dever, de 10 e 15 anos. E eu falei justamente sobre a oração. Aí, crianças de 10 a 15 anos, elas estavam lá. Em determinado momento eu perguntei assim: gente, eu posso contar qualquer coisa para Jesus? Qualquer coisa. Posso contar qualquer coisa para Ele? Qualquer coisa que está na minha cabeça. Eu posso contar para Jesus? E o menininho lá, encolhidinho na cadeira, falou: claro que é. Eu falei: nossa, que convicção, né? Por quê? Ué, ele já sabe de tudo. Uma criança de 10 anos, 11 anos, lembrou isso. Aí nós muitas vezes tentamos esconder os nossos problemas, as nossas lutas diante de Cristo. Mas esse menino, ele entendeu uma lição preciosa, que quando nós, mesmo que Jesus já sabe de tudo isso, mas quando nós colocamos os nossos pedidos diante de Deus, o que nós estamos fazendo é mudar o nosso coração. Deus atua em nós, Deus está transformando a nossa vida, Deus está nos moldando durante a oração. Ele está colocando em nós a paz que excede a todo entendimento. Por quê? Porque nós temos em Jesus o nosso melhor amigo. Mas voltem para Marcos capítulo 9, vamos terminar esse ponto aqui, que fala que uma das características da fé que vence a incredulidade é a confidência. Nós temos em Jesus um amigo confidente. Olha lá, o pai do menino diz que esse sofrimento já se arrastava por anos. Queridos, certamente o sofrimento desse homem já havia se transformado em cansaço. Aquele pai não aguentava mais ver aquilo. O seu filho deformado, cheio de marcas. As pessoas não se relacionando com ele e com a sua família. Aquela família precisava ficar o tempo todo atenta ao menino, porque a qualquer oportunidade o menino se matava, o menino se jogava no fogo, na água. É um cenário desesperador para qualquer pai, é um cenário desesperador para qualquer família isso. E então ele coloca isso diante de Jesus, mas ao final, aqui no versículo 22, nós temos algo que num primeiro momento você pode ficar indignado. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, quando lê isso você pode pensar, mas que homenzinho mais medíocre, não é? Mas que homenzinho mais sem noção. Ele está falando com o próprio Deus, e ele está falando, se você pode? Esse homem sabe com o que ele está falando? Esse homem tem ideia com o que ele está falando? Queridos, aqui nós precisamos ser um pouco mais empáticos com este homem. Em primeiro lugar, porque este homem chegou diante dos discípulos de Jesus e não conseguiu nada. Depois, os escribas começaram a falar um monte por conta disso. E aquele homem não conhecia a fama de Jesus, mas talvez não conhecesse o Senhor Jesus de uma maneira mais próxima. Então nós precisamos abaixar um pouco as guardas e entender um pouco o questionamento desse homem aqui. Ele está em dúvida, o coração dele está nublado. Eu vim, trouxe meu filho, seus discípulos não conseguiram, os escribas falam que o seu ministério não vale nada, que a sua obra não vale nada, que o Senhor não é nada. O Senhor pode fazer alguma coisa? E se o Senhor pode fazer alguma coisa, eu peço, tenha compaixão. O que marca esse pedido não é apenas dúvida, é uma dúvida que é mesclada também por um clamor intenso. Se o Senhor pode, por favor, faça alguma coisa pelo meu filho. Eu não aguento mais essa situação. O desespero desse pai havia virado cansaço. E neste momento, as circunstâncias da situação não eram nada favoráveis para a fé dele. Não eram nada favoráveis. Se você estivesse aqui, provavelmente você teria uma ação muito parecida com a dele. Eu certamente teria uma ação muito parecida com a desse homem aqui. Porque eu olho ao meu redor e eu não vejo nada que me aponte para um milagre que vai acontecer dali a alguns minutos. Eu não vejo nada. E queridos, muitas vezes, quando nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, nós temos a mesma disposição. Nós que dizemos ser crentes em Cristo,
nós que nos apegamos à sua palavra, às suas promessas, nós que cremos num Deus que é todo-poderoso, nós que cremos num Deus que ressuscita mortos, muitas vezes nós temos no nosso coração medo, insegurança, dúvida, as mesmas coisas que esse homem teve no seu coração, as mesmas, sem tirar nem pôr, são as mesmas. Muitas vezes nós olhamos para os nossos entes queridos que não se curvam diante do Senhor, que não se convertem, e nós falamos, será que Jesus consegue? Porque ele tem um coração tão duro. É nesse momento que a nossa fé ela é nublada pelo ceticismo dos nossos tempos. Será que Deus consegue mesmo? Será? Nós olhamos às vezes para relacionamentos já desgastados, casamentos desgastados por tanto tempo, e nós falamos, será que tem jeito? Será que o Senhor Jesus consegue restaurar isso? Será que dá para consertar? Nós olhamos para a situação política do nosso país. Será que tem jeito? Será que Jesus conseguiria dar um jeito nisso? Porque nesse momento, queridos, nessas circunstâncias, a dúvida cai sobre o nosso coração. O medo e a insegurança fazem morada em nós. Mas eu vou deixar que o próprio Jesus responda essa pergunta, se ele pode fazer isso ou não. Eu vou deixar que ele próprio responda a pergunta no próximo tópico. Nós vimos já então 3 características da fé que vence a incredulidade, 2 características das 3 que vencem a incredulidade. A primeira, ela é dependente. A segunda característica, ela é confidente. E a terceira, por fim, ela é humilde. A fé que vence a incredulidade é humilde. Veja como a história prossegue, como a história termina aqui para nós nessa noite. Verso 23. Ao que lhe disse Jesus, se podes? Como assim, se podes? A resposta de Jesus aqui, à pergunta daquele homem, ela é muito importante para nós aqui, porque parece que Jesus faz um jogo de palavras aqui. Jesus pega a pergunta daquele homem e joga numa afirmação. Então ele pega a pergunta e joga numa afirmação. Veja como isso acontece. No versículo 22 ele diz, mas se podes, o homem diz, mas se podes, e no versículo 23 Jesus responde, se podes, tudo é possível. Ou seja, todas as coisas são possíveis ao que crê. A questão não é se eu posso ou não. A questão não é se Deus pode fazer esse milagre ou não. Não é se Deus tem capacidade para isso ou não. A questão é se você tem essa fé. A questão é se você tem a fé para que isso aconteça. E quando nós olhamos para esse tipo de afirmação de Jesus, nós podemos pensar, então eu vou ter fé que eu vou ganhar 1 milhão na Mega Sena e isso vai acontecer. Nós aprendemos na Epístola de João que nós temos as nossas orações atendidas quando nós pedimos elas de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei se Deus quer que eu ganhe 1 milhão. Eu posso pedir, mas se Deus não me der, eu vou ter uma ideia de qual que é a vontade dele. Pelo menos até o presente momento, não é? Agora, quando nós olhamos então para a resposta de Jesus, nós percebemos que a grande questão, o grande ponto que Jesus retrata aqui, não é se Deus poderia, se Deus gostaria, não é esse o ponto. O ponto aqui não é o poder, se há poder em Cristo para que ele realize esse milagre. A questão aqui é na fé daquele homem. E quando o homem percebe isso, ele fala, opa, peraí, se o problema é a fé, então Senhor, venha ao meu socorro, encha o meu coração dessa fé. Se eu preciso de mais fé, então coloque mais fé no meu coração. Eu creio, mas o Senhor está falando que o problema é fé, então eu preciso ter mais fé. Senhor, então encha o meu coração de fé. Isso, queridos, a resposta desse homem aqui, é o coração dele escancarado diante do Senhor Jesus. Ele fala, Senhor, eu creio que o Senhor pode realizar isso. Eu creio que o Senhor é capaz de realizar esse milagre, mas se o problema, que até agora isso não aconteceu, se o problema é a minha fé, então por favor, venha em meu socorro e coloque mais fé aqui, encha o meu coração de fé, resolva esse problema, supra essa falta que eu tenho, essa falta de fé. E o outro evangelista fala que, narra que ele diz isso chorando, já desesperado, Senhor, por favor, venha em meu socorro, eu creio, mas a minha fé ela é pequena, a minha fé ela é imperfeita, e o Senhor está falando que se é uma questão de fé, então eu preciso ter mais fé, ajuda-me a ter mais fé. Queridos, esse deve ser o nosso clamor diante do Senhor Jesus. Nós não temos uma fé perfeita.
Aliás, aqueles que dizem ter uma fé perfeita evidenciam justamente que não têm uma fé perfeita. Charles Spurgeon, ele falava o seguinte, prestem atenção. Há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. A nossa fé, nós podemos olhar para ela e falar, nossa, eu tenho uma fé robusta, uma fé firme. Mas ela ainda assim é uma fé imperfeita. Ela ainda assim é uma fé que vez ou outra oscila. Ela ainda assim é uma fé que vez ou outra nós ficamos com a pulga atrás da orelha. E o que este homem faz, queridos, deveria ser a nossa oração diária. Senhor, a minha fé ela é imperfeita, ajuda-me, dá-me mais fé. Encha o meu coração de fé, para que eu creia, para que eu não tenha dúvida, para que eu não tenha medo, para que eu não esteja inseguro diante do Senhor. Os discípulos, eles confiaram demais em si, confiaram demais em si. E por isso Jesus falou para eles que o problema deles foi não ter fé, e por isso eles não conseguiram realizar aquele milagre. E eu estou falando, queridos, justamente que a última característica de uma fé que vence a incredulidade é que ela é humilde. Todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus com a pretensão de sermos autossuficientes, o texto nos diz o que acontece. Nós ficamos acanhados como os 9 discípulos ficaram. Nós ficamos frustrados como os 9 discípulos ficaram, porque nós estamos orgulhosos diante do Senhor. E nós sabemos que Deus resiste aos orgulhosos. Agora, quando nós chegamos para Ele, para o Senhor Jesus quebrantado, falando, Pai, eu creio, mas a minha fé ela é pequena, a minha fé ela é falha, a minha fé ela oscila. Agora mesmo, quando nós oramos a Deus, agora mesmo, Senhor Jesus, olha para a minha fé está nublada aqui por dúvidas, por medos. Senhor Jesus, olha para o meu coração, veja como eu creio, mas falta tanto ainda para eu ter essa fé firme. Senhor, me dê essa fé. E queridos, certamente, quando nós fizermos isso, reconhecendo que Deus, que Cristo, é o único que pode dar essa fé, certamente o Senhor Jesus estará de braços abertos e colocará essa fé em nosso coração. E nos fortalecerá durante os tempos de inverno espiritual. E nos auxiliará nos momentos de dúvida, nos auxiliará nos momentos de insegurança, nos protegerá nos momentos de incerteza, que certamente marcarão as nossas vidas. Certamente chegarão até nós. Hoje pode ser que você esteja no Monte da Transfiguração, mas certamente daqui a algum tempo você estará ali no meio do alvoroço todo. Como a sua fé vai se comportar nessa situação? 3 características da fé que vence a incredulidade. Vamos todos falar? A primeira, ela é dependente, certo? A segunda, ela é confidente. E a terceira, ela é humilde. Que o Senhor Jesus nos ajude, assim como esse homem, assim como Jesus auxiliou esse homem, curou o filho deste pai aqui, que o Senhor Jesus nos ajude em meio às nossas dúvidas, em meio às nossas crises. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos agora diante do Senhor, cientes, Pai, de que a nossa fé ela não é perfeita. Mas nós somos gratos porque o Senhor não exige uma grande fé de nós. O Senhor antes exige uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E o Senhor mesmo nos dá essa fé, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Mas, Pai, tantas vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por provações, nós passamos por situações adversas, e nós temos medo, e a insegurança e a dúvida se abatem sobre nós. Pai, ajuda-nos, por favor, nesses momentos. Dá-nos uma fé que vence a incredulidade. Dá-nos uma fé que vence a dúvida. Dá-nos uma fé que vence o medo. Cultiva em nós essa fé, Pai. Faz crescer em nós essa fé que resiste, mesmo em meio às mais adversas situações, aos mais terríveis problemas, ao cenário mais nebuloso que nós possamos enfrentar. Dá-nos essa fé em cada área da nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nós cremos no Senhor, mas nós clamamos que o Senhor nos ajude na falta de fé. Ajuda-nos a crescer, Senhor. Ajuda-nos a, assim, sermos mais parecidos com o Senhor. É o que nós pedimos, Pai. Agradecidos, em nome do Senhor. Amém.